Univesp TV, disciplina Fundamentos Matemáticos para Computação. Tema da aula, Demonstração de Correção, parte 2. Olá, alunas e alunos do curso de Fundamentos Matemáticos para Computação. Nesta videoaula eu vou falar de demonstração de correção, parte 2. Professor Cláudio Fabiano Mota Toledo, homem de pele clara, cabelos curtos e escuros. A tela é dividida entre um slide de fundo claro com o nome da disciplina e o tema da aula, e a imagem do professor reduzida à direita. Para isso, eu vou relembrar o conceito de tripla de Horry, falar do axioma da atribuição e da regra condicional, para que possamos, dessa forma, começar a abordar o assunto da aula de hoje, que é a regra do laço. Bom, a tripla de Horry ela é representada por uma pré-condição, um trecho de código e uma pós-condição, certo? Nesse caso, nós passamos a enxergar o código como cada trecho sendo uma proposição, e temos predicados antes e depois dessas proposições que precisam ser verificados, que precisam ser válidos. Então, dessa forma, nós chamamos essa sequência de predicados aqui também de asserções, onde a última asserção, que seria a pós-condição, em geral serve para ser utilizada de trás para frente para verificarmos se as proposições vão nos levar à pré-condição. A pré-condição vai estar sendo mantida, né? E todas, na verdade, pré-condições em cada uma dessas proposições estão ocorrendo. Bom, dessa forma, um programa ele vai ser considerado correto se cada um desses condicionais são válidos, que nós representamos e tratamos cada um deles como uma tripla de Horry. A tripla de Horry é representada pela sequência Q entre chaves, P, R entre chaves, na qual Q é a pré-condição, P é o programa ou trecho de código citado pelo professor, R é a pós-condição. Na vertical está a sequência Q entre chaves, S índice 0, R1 entre chaves, S índice 1, R2 entre chaves, reticências, S índice N-1, R entre chaves. Os predicados referidos pelo professor são Q, R1, R2 e R índice N, e as proposições que estão entre os valores são representadas por S índice 0, S índice 1, S índice N-1. Um sinal de chave engloba a sequência e indica para a equação das asserções à direita, Q, R índice 1, R índice 2, reticências, R índice N igual R. Os condicionais são representados pelas triplas Q entre chaves, S índice 0, R1 entre chaves, R1 entre chaves, S índice 1, R2 entre chaves, R2 entre chaves, S índice 2, R3 entre chaves, reticências, R índice N-1 entre chaves, S índice N-1, R entre chaves. Bom, e para tratar cada um desses casos, a gente faz uso, por exemplo, do axioma de atribuição, onde era dada a dica, vimos isso na semana passada, de avançar do fim para o início. De que forma? Nós começamos pela pós-condição, fazemos a atribuição no sentido inverso, então temos o x igual a b mantido, mas o temp recebe a, depois temos o y recebendo o b, o temp mantido, e aí, por último, temos o x recebendo o a com y mantido em b. Dessa forma, a pré-condição se verifica. Novo slide com o título Relembrando, axioma de atribuição. Abaixo a sequência, entre parênteses a, b, entre parênteses b, a. À direita, o exemplo dado pelo professor na ordem de baixo para cima. Entre chaves, x igual b, y igual a, y igual temp. Entre chaves, x igual b, temp igual a, x igual y. Entre chaves, y igual b, temp igual a, temp igual x. Entre chaves, y igual b, x igual a. Novo slide intitulado Relembrando, regra condicional. Abaixo o exemplo. Pré-condição. Entre chaves, x igual 4.
Se x menor que 5, então y igual x menos 1. Se não, y igual 7. Pós-condição. Entre chaves, y igual 3. No caso da regra condicional, nós tínhamos uma proposição que envolvia: se uma condição ocorre, então executamos um trecho. Caso contrário, executamos outro trecho, dado uma pré e uma pós-condição. Então, a tripla, nesse caso, ela vai ter a pré-condição e a condição a ser verificada nesse trecho de código. Se essa condição se mostra válida, esse trecho essa proposição vai ser avaliada e a pós-condição é esperada ser cumprida. A tripla explicada é: abre chave, x igual 4 e x menor que 5, fecha chave, y igual x menos 1, abre chave, y igual 3, fecha chave. Além disso, temos que verificar o caso em que essa condição não ocorre, nós temos ela negada, e aí isso dispara um outro trecho de código a ser executado para que possamos verificar a pós e a pré-condição. A segunda hipótese é: abre chave, x igual 4 e x maior ou igual a 5, fecha chave, y igual x menos 1, abre chave, y igual 3, fecha chave. A condição negada é x menor que 5 e o novo trecho de código é y igual 7. Bom, nesse caso aqui, desse exemplo, nós temos que, dado que x é igual a 4, essa condição aqui do código x, dado que a pré-condição é x igual a 4, essa condição do código é cumprida, x é menor que 5. Então, eu vou executar esse trecho e verificar, espero satisfazer esta pós-condição. Então, nesse caso, dado que é verdadeira essa condição, esse predicado, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar o axioma de atribuição para, novamente, em sentido inverso, partindo da pós-condição, verificamos que x menos 1 tem que ser igual a 3, o que nos leva a x igual a 4, que é a pré-condição. Considerando verdadeira a tripla, abre chave, x igual 4 e x menor que 5, fecha chave, y igual x menos 1, abre chave, y igual 3, fecha chave. Abre chave, x menos 1 igual 3 ou x igual 4, fecha chave. Y igual x menos 1, abre chave, y igual 3, fecha chave. Bom, na regra do laço, nós temos uma estrutura de código diferente. Então, dessa forma, nós vamos ter que verificar o predicado antes do trecho do código, considerando que a condição dada no laço é satisfeita e verificando que a pré-condição se mantém, não é alterada pela execução desse trecho repetido de código. E da mesma forma, verificamos quando a pré-condição, e daí deduzimos quando a pré-condição também não a condição do laço não é mais obedecida. Bom, esse trecho de código, então, ele vai ter essa forma que diz: enquanto uma determinada condição B está acontecendo, eu executo um trecho de código. Quando ela não for mais satisfeita, eu saio e a minha pré-condição ainda precisa ser válida. Slide intitulado Regra do Laço, com a sequência D, Q circunflexo B entre chaves, P, Q entre chaves. Deduzimos Q entre chaves, S índice I, Q circunflexo B, linha, entre chaves. Em seguida, o professor faz referência ao trecho de código S índice I, enquanto condição B. Faça P. Q circunflexo B entre chaves é o predicado. B é a condição dada no laço. P e S índice I são os trechos de código. Q circunflexo B linha entre chaves são pré-condições. Nos próximos slides, há uma caixa de texto no canto superior direito com a sequência D, Q circunflexo B entre chaves, P, Q entre chaves. Deduzimos Q entre chaves, S índice I, Q circunflexo B, linha entre chaves. Só que nesse caso, essa pré-condição que ocorre, que tem que ocorrer quando eu estou no laço e quando eu já não estou mais nesse laço, ela é chamada de invariante de laço. É a propriedade que é verdadeira cada vez que a condição do laço é avaliada.
Repare, ela é avaliada, podendo ser verdadeira ou falsa. Propriedade que é verdadeira, essa propriedade do invariante de laço, esse quezinho aqui, ele é verdadeiro antes e depois de cada iteração do laço. Então, a propriedade de um invariante de laço, ela acaba sendo satisfeita independente de qual iteração do laço está sendo executada. Então, 3 aspectos precisam ser considerados quando a gente está analisando um invariante de laço. Primeiro, a inicialização. O invariante de laço ele é verdadeiro antes da primeira iteração do laço. Manutenção. Se for verdadeiro antes de uma iteração do laço, ele permanece verdadeiro antes da próxima iteração. E terminação. O invariante de laço nos dá uma propriedade útil que ajuda a mostrar que o algoritmo está correto quando o laço termina. Bom, então aqui nós temos um problema. Nós precisamos mostrar que esse invariante de laço está correto, que ele realmente é válido. Para isso, vamos lançar mão da indução matemática. De que forma? Provamos um passo base que consiste em provar que a hipótese de indução ocorre para os valores de entrada do laço. Depois, nós vamos fazer aquela velha hipótese de que, se a hipótese de indução ocorre para K iterações, ela também é verificada após K mais 1 iterações. Então, nós vamos supor que em cada uma das execuções do laço, então é uma indução forte, o invariante do laço se mostra verdadeiro de 1 até Késima iteração. E aí vamos provar para K mais 1. Por último, utilizamos a hipótese de indução para comprovar que o algoritmo está correto ao final do laço. Bom, a hipótese de indução, então, é a invariante do laço. É o que nós queremos provar, né, que ocorre para garantir a corretude do trecho. Novo slide com um exemplo formado por dados listados. 1. I igual 0. 2. J igual 0. 3. Enquanto I diferente de X. 4. Faça J igual J mais Y. 5. I igual I mais 1. 6. Retorna J. As perguntas feitas pelo professor surgem à direita. Então, nesse exemplo, qual que seria a entrada? Nós vamos ter como entrada X e Y. Nós vamos ter como saída o J, mas isso tem um significado maior, essa saída. O que é esse J? Bom, então, para a gente responder essa pergunta, vamos verificar a propriedade do laço, variante do laço. O que está acontecendo nesse trecho de código? Eu estou toda hora acrescentando um 1 para o I, que começa em 0, até ele ser diferente do J, e somando o Y. O que consiste isso? Em estar somando o Y I vezes. Então, é I vezes Y. Bom, nesse caso, então, como eu estou incrementando esse I até ele bater em X, eu vou estar, ao final, retornando esse I após X iterações, ou seja, J igual a X vezes Y. É o produto, a minha saída é o produto de X vezes Y. Na lista de dados, surge uma seta abaixo de retorna J, que indica J igual X vezes Y. Abaixo da pergunta, qual a probabilidade do laço, outra seta indica J igual I vezes Y. J igual I vezes Y circunflexo, I diferente de X entre chaves, P. J igual I vezes Y entre chaves. J igual I vezes Y entre chaves, S índice I. J igual I vezes Y circunflexo igual X entre chaves. No canto superior direito, uma caixa de texto com a sequência Q circunflexo B entre chaves, P, Q entre chaves. Q entre chaves, S índice I. Q circunflexo B, linha entre chaves. Q, dois pontos, J igual I vezes Y. B, dois pontos, I diferente de X. Então, eu posso representar isso, usando as triplas de Horry, da seguinte forma. Eu tenho que o meu invariante de laço é J igual a I vezes Y, que é esse Q, que a gente chamava de pré-condição. A minha condição do laço é o I diferente de X, e a partir disso eu consigo, usando essa notação, escrever as condições de quando eu estou no laço, quando a minha condição está sendo verdadeira e quando ela deixa de ocorrer. Ela passa a ser ela está negada. Bom, o invariante do laço, então, para eu começar a provar a validade dele, eu vou para o passo base, usando indução, que é antes do início do laço, como mencionado.
Antes do início do laço, eu tenho y igual a zero, j igual a zero, logo a propriedade vai se verificar. Porque se j é igual a i vezes y, é o que eu quero verificar, eu tenho que, para i zero, e um y, que é um valor de entrada qualquer, eu vou ter um produto em zero, que bate com o valor inicial do j, que é zero. Novo slide com a sequência. Invariante do laço, j igual i vezes y. Passo base. Antes do início do laço, temos y igual zero, j igual zero. Logo, j igual i vezes y, igual 0 vezes y, igual zero. Então, o passo base está provado. Assim, eu posso partir para o passo indutivo, que é supor que na késima iteração, e observem que eu estou contando de zero, então o meu i na késima iteração ele vale k menos 1, eu vou ter j igual a k menos 1 vezes i no início da késima iteração, nessa linha aqui do código. Essa é a minha hipótese de indução. Novo slide com a sequência. Invariante do laço, j igual i vezes y. Passo indutivo. Supomos que j igual, abre parêntese, k menos 1, fecha parêntese, vezes y na késima interação. Hipótese de indução. Apesar de o professor dizer i no início da késima iteração, o correto é y. A linha do código citada é a quarta. Faça j igual j mais y. Bom, assim, no meu passo indutivo, no início da iteração k mais 1, nós vamos ter j igual a k menos 1 vezes y. E aí, na linha 4, eu acrescento um y, o que me leva, colocando y em evidência, a k vezes y, ou seja, o meu j é igual a k vezes y, e na linha 5 eu tenho i igual a i mais 1, que me leva a k menos 1 mais 1, k. Tudo coerente com os valores da k esperados para a iteração k mais 1. Novo slide com a representação da conta. Passo indutivo. No início da interação k mais 1, temos j igual, abre parêntese, k menos 1, fecha parêntese, vezes y. j igual j mais y, linha 4. Igual k menos 1, entre parênteses, vezes y mais y, hipótese de indução. Igual, abre colchete e parêntese, k menos 1, fecha parêntese, mais 1, fecha colchete, vezes y. Igual k vezes y. I igual i mais 1, linha 5. Igual k menos 1 mais 1. Igual k. À direita, a caixa de texto com os dados. J igual i vezes y circunflexo, i diferente de x entre chaves. P, j igual i vezes y entre chaves. Abre chave, j igual, abre parêntese, k menos 1, fecha parêntese, vezes y, fecha chave. S índice i, j igual k vezes y, circunflexo, i igual k entre chaves. Bom, dessa forma, eu consigo, então, ter as triplas valendo para esse invariante de laço. Esse invariante de laço é válido e eu posso assumi-lo para verificar o meu critério de terminação. Então, como provado por indução, nós temos que J vai estar valendo x menos 1 vezes y e i igual a x menos 1 no início da iteração x. Quando eu for executar essa iteração, eu vou ter j igual a j mais y na linha 4, que vai me levar a x vezes y, e o meu i sendo acrescentado de x menos 1 mais 1, se tornando x. Novo slide com o critério de terminação. J igual x menos 1 entre parênteses vezes y, i igual x menos 1. E o desenvolvimento da equação. J igual j mais y, linha 4, igual x menos 1 entre parênteses vezes y mais y, hipótese de indução. Igual, abre colchete e abre parêntese, x menos 1, fecha parêntese, mais 1, fecha colchete, vezes y, igual x vezes y. I igual i mais 1, igual x menos 1 mais 1, igual x, linha 5. Ou seja, na linha 5, eu disparo o meu critério de parada, eu atualizo o valor de i, o que vai disparar o meu critério de parada, na verdade, na linha 3, levando à condição B negado. E aí eu saio do laço retornando o valor de J, que é o produto de x vezes y na linha 6, certo?
dessa forma, chegando nessa condição aqui da tripla. Novo slide com a sequência I igual I mais 1 igual x menos 1 mais 1 igual x, linha 5. Critério de parada ativado. I igual x, seta para a direita, B, linha, e teremos como J igual x vezes y, linha 6. Abaixo, caixa de texto com as triplas. Q entre chaves, S índice I, Q circunflexo B, linha entre chaves. Abre chave, J igual, abre parêntese, x menos 1, fecha parêntese, vezes y, fecha chave, S índice I, J igual x vezes y, circunflexo, I igual x entre chaves. Na sequência, slide com a regra de laço e novo exemplo composto por dados listados. 1. A igual C. 2. B igual 0. 3. Enquanto A maior que 0, entre parênteses. 4. Faça A igual A menos 1. 5. B igual B mais 1. 6. Retorna B. As perguntas citadas pelo professor surgem à direita do exemplo. Bom, qual que é o valor de entrada? Vamos para mais um exemplo. Qual que é o valor de entrada nesse trecho de código? Nós temos C aqui e o valor de saída vai ser B. Tá, mas qual que é a relação, né, nesse caso, para essa saída começar a fazer mais sentido? Nós vamos verificar a propriedade do laço. Observem que eu acabei entregando aqui, mas observem que por aqui já dava para ver. Se eu tenho A mais B igual a C, a mesma coisa aqui. Eu tiro um valor do A e acrescento um valor no B. Considerando que o A no início é C, então a soma desses termos vai dar sempre C. Tá? Por isso, a invariante do laço você identifica aqui como A mais B igual a C. Bom, considerando essa invariante do laço, nós temos agora que provar, considerando quando a condição é satisfeita e depois que ela não é mais satisfeita. D. Retorna B, uma seta indica B igual C menos A. Da pergunta, qual a probabilidade do laço? Outra indica A mais B igual C. Abaixo, uma caixa de texto com duas triplas. A mais B igual C, circunflexo A maior que 0 entre chaves. P, A mais B igual C entre chaves. A mais B igual C entre chaves. S índice I. A mais B igual C, circunflexo A menor ou igual a 0 entre chaves. Bom, o invariante do laço está estabelecido aqui, vamos para o passo base, que antes do início do laço, nós temos A igual a C, B igual a 0, como eu já havia dito, que nos leva a A mais B igual a C mais 0, que é igual a C, ou seja, A mais B igual a 0 se verifica, o invariante do laço está satisfeito no passo base. Agora, por indução, nós vamos assumir, então, que A mais B é igual a C numa késima iteração, ou seja, o A vai ser igual a C menos K e o B vai ser igual a K, de modo que A mais B igual a C está mantido na késima iteração. No passo indutivo, então, supondo válido na késima iteração, quando vamos para a iteração K mais 1, usamos a hipótese de indução. Então, nós partimos do fato de que o A valia C menos K e eu estou retirando um dele na linha 4. E o B valia K e eu estou acrescentando a ele mais 1 na linha 5. Dessa forma, ao somar A mais B, após essas duas alterações, dessas duas proposições, eu verifico que somando A mais B, o meu invariante do laço está mantido. Ele continua resultando em C. Então, eu provei que esse invariante do laço está válido. Ele não é violado. Novo slide com o passo indutivo. A igual C menos K menos 1, linha 4. B igual K mais 1, linha 5. Logo, A mais B igual C menos K menos 1, entre parênteses, mais K mais 1, entre parênteses, igual C. Uma seta indica A mais B igual C. Na terminação, então, eu assumo que eu vou estar chegando num ponto aqui onde o meu A vai estar valendo 1 e o meu B vai estar valendo C menos 1 na penúltima iteração. E aí, quando eu vou executar a última iteração, eu tenho A igual a A menos 1, que torna A 0, o B igual a B mais 1 na linha 5, e isso faz com que eu tenha, na verdade, B igual a C menos 1 mais 1.
o que me leva a C. Dessa forma, com A valendo 0, eu tenho o critério de parada satisfeito, ou seja, a condição B negado, A menor ou igual a 0. Isso faz com que eu retorne B igual a C na linha 6. Observem que o critério está mantido, o invariante de laço está mantido, porque eu tenho A mais B igual a C, pois o A vale 0, o B vale C, logo A mais B igual a C. Novo slide com a referência. Seção 2.3 do material base, Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação. J.L. Jurstin, 7ª edição, LTC Editora. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Os exemplos e os conceitos foram retirados da seção 2.3 do nosso livro-texto, eu espero que vocês leiam, tá? E nos vemos na próxima aula. Muito obrigado pela atenção. Univesptv.com.br